Olá, como vai? É um prazer enorme estar com você novamente aqui no Clube da Estrutura. É dizer que eu estou com muita saudade de fazer vídeos aqui para o canal. Fiquei aí quase 9 meses, né, sem fazer nenhum vídeo para o canal aqui do Clube da Estrutura. Mas há uma justificativa, né? Eu fiz um tratamentozinho de saúde, tive alguns problemas no começo do ano, durante o primeiro semestre, e tive que mudar alguns hábitos, né? Reduzir um pouco o trabalho, diminuir o estresse, melhorar a minha alimentação, praticar exercícios físicos, ou seja, tudo aquilo que os médicos pedem para a gente. Se a gente é jovem, e a gente não se preocupa muito com isso, mas quando vai ficando velho, né, a conta começa a chegar e a gente acaba tendo que assumir, né, essa verdade na vida, né, que a gente tem que mudar, tem que ter hábitos mais saudáveis para evitar aí os problemas, ok? Então, estou com a vida um pouco mais saudável, graças a Deus, estou melhorando. E já posso, inclusive, voltar a trabalhar aqui no canal e publicar vídeo para vocês, tá bom? Muito bem. Uma das principais... A aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre punção, né? Eu estou calculando uma laje que tem muito esforço de punção, que é uma laje lisa. Eu vou pegar um pilar dessa laje e vou calcular para vocês aqui, para a gente poder trabalhar um pouquinho a punção, já considerando uma pequena mudança que houve na NBR 6118 de 2023, ok? Uma outra coisa que é importante falar é que o Clube da Estrutura, desde que ele foi criado, ele sempre funcionou como um modelo de streaming. Eu falo modelo pago, né? Que você vai lá no site, entra, faz assinatura e assiste os vídeos. Esse modelo, ele acabou. Desde o ano passado ele acabou. Eu não renovo mais assinaturas no Clube da Estrutura. E todos os vídeos que eram da área exclusiva do Clube da Estrutura foram para o Hotmart. Então agora, se você quiser ver um vídeo, um curso específico, quer fazer um curso sobre protendido. Então você vai no Hotmart e compra somente o curso de protendido, ok? Então você não compra mais aquela assinatura e fica o ano todo assistindo todos os vídeos, como se fosse um modelo de streaming que eu tenho aí. Inclusive, se você me acompanha no canal, todo vídeo meu aqui no canal, eu falo um pouquinho sobre o modelo de assinatura, só que ele não existe mais, tá ok? Eu acabei com esse modelo desde o ano passado. Era um modelo que não era muito lucrativo, ele, para falar a verdade, era até deficitário. E como houve muito aumento de custo de manter o vídeo postado no Vimeo, né, então eu vi que não estava funcionando bem mais, né? Apesar de que nunca foi lucrativo, como já disse, né, mas estava dando prejuízo. E começou a dar prejuízo demais, eu resolvi mudar. Eu trabalho hoje com o Hotmart, uma plataforma boa, uma plataforma muito grande, funciona no Brasil todo. E com a vantagem, você compra somente o curso que você quer. Então tem curso lá de todos os preços, tem curso lá de R$ 30 a R$ 600. No fundo, os cursos são baratos ainda. Se você comparar o preço dos meus cursos lá com o mercado, né, eu fico vendo aqui, o pessoal me manda muito curso aqui para comprar, curso de proteção, curso disso, aquilo. O preço é muito mais alto do que o preço que eu coloquei no Hotmart. E o modelo do Hotmart, ele é muito similar ao que eu tinha, porque você compra o curso, é o mesmo curso, tá? O curso não mudou, é o mesmo curso. Você compra e assiste durante um ano. Eu programei as aulas para ficar durante um ano liberado para quem comprar o curso. Então vale a pena dar uma olhadinha lá no Hotmart. Você pode acessar pelo Clube da Estrutura, vai lá, www.estrutura.com.br, entrar em cursos, ele vai abrir lá a ementa com todos os cursos que estão no Hotmart. Aí você clica no curso que você quer, ele já cai direto na página do Hotmart e você vai dar a compra. É muito simples, né? O acesso então é o mesmo, você entra primeiro no meu site para depois acessar no Hotmart. Se você já tem uma conta no Hotmart, você consegue encontrar o Clube de Estrutura através da conta que você tem. Tá ok? E o processo lá no Hotmart é muito simples. Você faz uma conta, né, faz um cadastro e começa a assistir o vídeo do curso que você comprou. Tá bom? Tá ficando muito legal, eu acho que vale a pena. E como eu disse, né, para quem usa o Clube da Estrutura como uma espécie de biblioteca de consulta, né, e muita gente usa assim. Eu tenho muitos assinantes que assinam há mais de 8 anos comigo, renovam todo ano. Porque eles usam o Clube da Estrutura como uma espécie de biblioteca. Peguei um projeto para fazer, como é que faz? Vai lá no Clube da Estrutura, assiste às aulas e faz. Né? Então, assim,
Ficou até melhor agora, porque agora eu peguei um projeto de contenção para fazer. Aí eu vou lá e compro o curso só de contenção e faço. Peguei um projeto de protendido, vou lá, compro o curso de protendido e estudo de novo para poder recordar como é que faz a proteção. Ok? Então, assim, acho que ficou melhor. No fundo, ficou melhor. Tá ok? Então, eu convido vocês a conhecerem o modelo agora lá do Hotmart e com certeza vai dar certo agora. Bom, com relação à aulinha de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a punção. Ok? Eu estou projetando uma laje, como já disse, uma laje protendida, com muito esforço de punção. Então, peguei um pilar dessa laje, e esse pilar a gente vai calcular a punção dele, para recordar aí como é que faz esse cálculo, e já adicionar também uma pimentinha, né, que foi feita ali, uma mudança pequenininha, que foi feita na NBR 6118 em 2023, com relação ao cálculo de punção. Tá ok? Então é isso aí, um abraço para vocês. Vamos para a aula, vamos poder recordar um pouquinho de punção aí. Muito bem. Uma vez aqui no SAP, a laje é essa aqui, ó. É uma laje lisa, uma laje de uma residência. Não tem vigas, né? Ela é toda sem vigas. E o pilar que a gente vai verificar a punção, a região, é esse pilar aqui, ó, que é o pilar P4. Se a gente pegar aqui, ó, calcular a carga axial nesse pilar, a gente vai ver que em estado limite último ele tem um carregamento aqui, ó. Olha lá, ó. (1.275 kN). Essa é a carga no pilar lá em cima, na cabeça dele, ó. Se pegarmos o pilar de cima, que é esse aqui, ó, que é a parte de cima dele, tem uma carga embaixo de 544 kN. Olha, se pegarmos então a carga do de baixo, que é 1275, e subtraímos, né, o valor da carga do de cima, olha lá, 1275 menos 544, 731 kN. Vamos arredondar isso aqui para 730 kN, que é a carga de punção que eu vou levar em consideração. Se você voltar nas aulinhas teóricas lá de punção, né, a carga FSD é a carga que a laje de baixo está solicitando o pilar. Essa laje de baixo aqui, ó. Porque tem a laje de cima, que se carrega no pilar de cima, e essa carga que paga direto. Mas tem um carregamento da laje, dessa laje aqui de baixo, que está descarregando no pilar. Qual que é essa carga? É a carga do pilar de baixo menos a de cima, que deu aí 730 kN. Esse é o valor que nós vamos utilizar para calcular a punção, para verificar a punção. Se nós pegarmos aqui a planta da laje, ó, é essa aqui, tá vendo? O pilar que a gente vai calcular é esse pilar aqui, ó, pilar P4. É um pilar circular, com diâmetro de 30 e distante da face aqui da laje, ó, 80 centímetros. Essa laje vai ser uma laje protendida. A gente não vai considerar a proteção nesse cálculo aqui. E ela tem 30 centímetros de espessura, né? O H da laje aqui é 30 centímetros e o FCK é 35 MPa. Outra coisa importante para o cálculo da punção é a armadura. A gente vê aqui, ó, a armadura negativa, ó. Ele tem aqui, ó, diâmetro de 12 com 15. Então, diâmetro de meia polegada com 15, né? Que é a direção aqui que eu vou chamar de Y. E nessa direção aqui que eu vou chamar de X, diâmetro de 10 com 15, tá vendo? Então é 12 com 15 nessa direção e 10 com 15 nessa direção de cá. Que é a armadura negativa, que é importante para nós aí, para o cálculo da punção. Né? É claro que tem várias outras armaduras, tem armadura também contra colapso progressivo, mas a gente não vai estudar isso aqui nessa aula não. O foco nosso aqui é exatamente a punção no pilar P4 aqui, na região da laje aqui, ó, do pilar P4. Tá ok? Vamos lá para os slides então, para a gente calcular isso aí. Muito bem. Uma vez que foi verificado qual que é o esforço de punção, já podemos partir aqui para o dimensionamento da armadura. Lembrando que o concreto nosso é de 35 MPa, para essa laje aí. A laje tem uma altura de 30 centímetros, a altura total da laje. O D' vamos definir com 3,5 cm. 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 3,5 cm
Então, se a laje tem 30 e o D' é 3,5 cm, a altura útil da laje, para fins de cálculo, vai ser 26,5, né? O nosso D vai ser 26,5. E a carga de punção que a gente vai considerar, que é o FSD, 730 kN. O pilar é um pilar circular mesmo, né? Com 30 cm de diâmetro. E a distância da borda do pilar até a face aqui da laje é 80 centímetros. Um valor maior do que 2D, para nós aí é o suficiente para poder trabalhar com a punção. Eu não gosto de trabalhar muito com pilares na face, né? Que você perde muita área no contorno crítico. Então o ideal é sempre afastar um pilar um pouquinho, de preferência uma distância maior do que 2D da borda. No nosso caso aqui o D é 26,5, então 2D vai dar 53, eu estou com 80, tá de bom tamanho, né? Tá com uma distância até boa em relação à face. Ah, Rony, isso é proibido fazer o pilar na face? Não, não é proibido, mas como eu já disse, você tem a área de punção, né? O perímetro crítico reduzido, né? Se você voltar nas minhas aulinhas teóricas, né? Você vai ver isso, ele é reduzido e com isso você tem uma tensão maior. Então o cálculo fica um pouco mais complicado e às vezes quando a tensão é muito alta, fica difícil resolver o problema. Tá ok? Vamos lá. Primeira verificação que a gente faz é a verificação da diagonal comprimida, que no fundo é a mesma verificação que nós fazemos em viga. Inclusive a equação, né, que a gente verifica para pinos a 90 graus é a mesma equação que a gente verifica no modelo 1 do cálculo de selhamento de vigas para estribos a 90 graus. Vamos ver aqui, ó. Diagonal comprimida é essa região aqui, né? Que é aquela região em que o concreto vai estar trabalhando. Então é bom sempre entender isso aí, que não adianta aumentar a armadura nessa região para resolver esse problema da diagonal comprimida. Da mesma forma que eu falo lá no cisalhamento de vigas, não adianta colocar mais estribos. Se a diagonal comprimida estiver acima do limite de carregamento, não adianta colocar ferro. É claro, Rony, eu posso inclinar o ferro a 45 graus e com isso eu consigo ganhar capacidade de carga diagonal? Pode inclinar a 45 graus que você ganha capacidade de carga. Mas do ponto de vista prático, isso não é uma boa ideia. Ok? Apesar de ser possível do ponto de vista teórico, do ponto de vista prático não é uma boa ideia. Muito bem, então para verificar a diagonal, eu vou ter uma tensão desse talhamento solicitante de cálculo e uma tensão resistente que é o tal RD2. Como eu disse, né, é a mesma tal RD2 que a gente usa lá no cálculo de vigas, na verificação da diagonal no modelo 1 da norma, que é dado por essa expressão, 0,27, estribos a 90 graus, alfa V2 FCD. O alfa V2 nós sabemos que é o fator de fragilidade, então ele é 1 menos FCK dividido por 250, que no caso nosso que deu 0,86, porque o nosso FCK é 35, que multiplica o FCD. O FCD é o FCK dividido por 1,4, 25 MPa. Resolvendo aqui a expressão, ficou 5,8 MPa. Então a nossa diagonal suporta uma tensão desse talhamento na região comprimida de 5,8 MPa. Então o tal SD não pode ser maior do que esse valor. Porque se ele for maior que esse valor, eu vou ter que obrigatoriamente ou aumentar a resistência do concreto, que também não acho uma boa, já está com 35 MPa, já é uma resistência bem alta esse concreto aí, ou aumentar a espessura da laje. Aí no caso aí, a melhor solução seria realmente aumentar a espessura da placa. Rony, eu posso colocar um capitel? Pode colocar um capitel também que resolve. Mas por questões arquitetônicas, às vezes o capitel não é viável, ok? A gente não tem visto muito utilização de capitel em laje lisa. Hoje as lajes lisas são muito bem calculadas, principalmente com o advento da proteção de cordoalha, que ficou mais barato nos últimos anos. As lajes têm sido feitas de forma protendida. Então você consegue ganhar resistência aí à punção com a proteção. Não vai ser o caso nosso aqui. Apesar dessa laje, né, o projeto real dessa laje é uma laje protendida, aqui nessa aula a gente vai tratar somente como se fosse uma laje em concreto armado e não vamos levar em consideração o benefício que a proteção traz no cálculo da punção. Tá ok? Muito bem, então a tensão desse talhamento solicitante vai ser quem? Vai ser o FSD dividido pelo perímetro crítico, que é o U0, que no caso nosso aqui é o perímetro do pilar, vezes o D da laje.
Então, o perímetro do pilar, o pilar tem 30 centímetros de diâmetro, o perímetro é 30 vezes π. 730 é a força, e o D', aí o D, né, é 30 menos 3,5, que é 26,5. O perímetro dá 94,3, e o D, como já havia dito, é 26,5. Fazendo a conta, eu encontro 0,29 kN por centímetro quadrado. Observe que está na unidade de kN e centímetro. Ou eu passo o tal RD2 para a mesma unidade para comparar, ou eu passo o tal SD para MPa e comparo. No caso aqui, eu acho mais prático passar para MPa o tal SD, que é só multiplicar por 10, né? Então, eu tenho aproximadamente 3 MPa de tensão desse elemento solicitante e 5,8 resistente. Está ótimo, né? Então, eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que não haverá esmagamento da diagonal comprimida. Ok? A primeira verificação, então, foi feita. A segunda verificação é o cálculo do tal RD1. O que o tal RD1 me dá? Ele me dá a tensão desse elemento resistente para que a laje não precise mais de armadura de punção. Se você pegar a NBR 6118, lá, o termo lá é que a laje prescinda de armadura. Né? Prescindir é não precisar. Então, para que ela não precise de armadura de punção, qual que vai ser a tensão mínima na laje? E é exatamente o valor que o tal RD1 me dá. E é bom lembrar que na revisão agora da NBR 6118 de 2023, esse valor aqui, ó, passou a ser definido por um coeficiente K índice E. O pessoal adora K, né? Nunca vi como engenheiro gosta de K. Tudo é K na engenharia. Mas veja bem, esse K índice E, ele ficou limitado a um valor de 2. Ele não pode mais ser maior que 2. Antes podia. Calculava, dava 2,1, 2,2, 2,3, ele podia colocar. Agora não. Se encontrou um valor maior que 2, tem que colocar 2. E, obviamente, se o valor for encontrado for menor que 2, coloca o valor encontrado. Observe que esse limitador de 2 acabou diminuindo a tensão resistente quando as lajes são mais esbeltas. Quanto mais esbelta for a laje, a tensão resistente vai cair mais do que caía antigamente. Quando eu falo antigamente, na norma anterior a 2023. Que é muito fácil de perceber, ó, que se meu D, por exemplo, for 20, a raiz de 20 dividido por 20 vai dar 1. Então, esse valor já vai dar 1. 1 mais 1, 2. Ok. Mas se o D for menor do que 20, por exemplo, um D de 15, aí fazendo a continha já vai dar 2,15. Na norma antiga você poderia colocar 2,15. Agora não, você vai ter que limitar a 2. Então esse coeficiente K, ele veio exatamente para poder criar aí um patamar. A partir do momento em que meu D é igual a 20, daí para baixo a tensão ela não pode ser mais amplificada, além de 2. E era isso que acontecia antigamente, não acontece mais. Tá ok? Então vamos lá. Bom, multiplica pela taxa de armadura ρ, vezes o FCK em MPa, não pode esquecer, elevado a 1/3. Então, lembrando que a taxa de armadura é da armadura tracionada, no nosso caso aqui, como a armadura é região de momento negativo, a armadura tracionada vai ser a de cima aqui, ó. Então vai ser o ASY negativo e o ASX negativo. É a armadura nas duas direções da laje, ok? Muito bem, então vamos ter que calcular a taxa de armadura na direção Y, que vai ser a área de aço negativa em Y, dividido pela área, né? Qual área? Essa área rachurada aqui, ó. Que é 3D para um lado, aqui é a face do pilar, 3D para o outro, mais C. C, no nosso caso aqui, é o diâmetro do pilar, multiplicado pela altura H, que é a altura total da seção. Vou fazer o mesmo para o outro lado, taxa de armadura em X, então é SX dividido por 6D mais C, que multiplica H. Fazendo a continha para ver quanto que vale o 6D mais C, então vai ser 6 vezes o D da laje, mais 30, que é o diâmetro do pilar, 189. Nós vimos lá no projeto que as barras negativas em cima do pilar, elas têm um espaçamento de 15. Então, olha lá, é 189 dividido por 15, vai dar 13 barras aproximadamente na região. E vai ser igual tanto para X quanto para Y, que a gente viu lá que ela é 15 para os dois lados. Nós vimos também que a barra na direção Y é barra de meia.
Então eu vou ter 13 barras de meia, multiplicado por 1,227, né, que é a área de uma barra de meia, dividido por 189 vezes 30, dividido pela área rachurada aqui, ó. Achei 0,0028. E a taxa na direção X vai ser 13 barras de 10 milímetros, no caso, né, barra de 3 oitavos, ó. Então a área é 0,785, dividido pela área também, que é 189 vezes 30, achei 0,018. A taxa de armadura é a raiz da multiplicação das duas, então multiplico esse valor por esse, tiro a raiz e encontro 0,022. Daí é só substituir aqui na expressão, né? Eu vou ter então 1,86 vezes 0,13, 100 que é da fórmula, 0,022 que é a minha taxa de armadura, 35 é o FCK em MPa elevado a 1/3. Fazendo a conta, encontro 0,48 MPa. Então este é o valor da tensão resistente para que a laje não precise mais de armadura. Qualquer tensão maior que 0,48 MPa na laje vai precisar de colocar armadura de punção. Qual que é a tensão, então, no perímetro crítico, no perímetro C'? O cálculo é o mesmo, é feito de forma indireta. Então, meu tal SD no perímetro crítico vai ser o FSD, que é a carga, dividido pelo perímetro U vezes o D. O perímetro crítico é esse perímetro aqui, ó, 2D, a partir da face do pilar. Então eu pego 2D aqui, encontro um círculo, essa região dentro desse círculo aqui, ó, que é a região crítica, delimitada pelo U. O U é exatamente essa linha aqui, ó, que forma o círculo, tá vendo? Fazendo a continha, ó, tal SD vai ser 730, dividido pela circunferência, né, que é o perímetro aqui, ó, 2 vezes 68, 68 é o raio, tá vendo aqui, ó? É o raio. 2 vezes 68, encontrei o diâmetro, vezes π, circunferência. Esse valor vai dar 427 centímetros. Que multiplica o D da laje, 26,5. Isso aqui é a área, divide força por área, tem tensão, 0,064 kN por centímetro quadrado. Está em kN e centímetro, vou converter para MPa. Convertendo para MPa, 0,64 MPa. Observe que a tensão na região crítica é maior do que a tensão resistente. Ó. Essa aqui é a tensão resistente, aqui é a tensão solicitante. Então eu posso dizer que haverá necessidade de armadura de punção. Então vou ter que calcular a armadura para colocar aí. Vamos resolver então. A expressão que a gente tem na NBR 6118 é essa aqui, composta por duas parcelas, essa parcela aqui e o aço, tá vendo? Essa aqui é do concreto e da armadura longitudinal, é a contribuição, né, do concreto da armadura longitudinal. E essa parte aqui é a contribuição da armadura dos pinos, né, desse talhamento. Observe que essa expressão aqui, ó, ela é exatamente igual à outra. Exatamente não, né? Ela é bem parecida com a outra, porém com uma pequena diferença. Aqui, ó, ela é 0,10, a outra é 0,13. Então eu nem preciso recalcular. Eu simplesmente pego aqui ó, o valor que eu já tinha, ó, que é 0,48, multiplico por 0,10 e divido por 0,13. Então, vou achar aqui o valor sem precisar recalcular essa expressão aqui. Ó. E vou somar esse valor com a taxa da armadura aqui. Muito bem, encontrei 0,37. Observe ó, que esse valor já está em MPa. E o cálculo aqui dentro vai ficar em quilonewtons por centímetro quadrado. Então, eu não posso misturar unidades. Eu vou ter que converter ou o lado de cá ou de cá. Neste caso, então, eu vou fazer o contrário. Eu vou pegar o valor. Como eu quero a armadura em centímetro no final, eu vou pegar o valor que está em MPa e vou converter para quilonewton por centímetro quadrado. Passando de quilonewton por centímetro, eu multipliquei por 10 para achar o MPa. O caminho contrário, basta dividir por 10. Então vai dar 0,037. Muito bem, o tal RD3 é o valor que eu estou procurando. Eu quero calcular uma armadura que resolva o problema. Qual o problema? Que a tensão está mais alta do que a tensão que a laje resiste. Então, meu tal RD3 é exatamente a tensão que eu estou procurando.
que no caso aqui é 0,064, a gente calculou no slide anterior. Então vai ficar assim, ó, 0,064 menos 0,037 dividido por 1,5. Já passei 1,5 para cá. Ó. É igual a SW, FYWD, SR vezes U. Muito bem, resolvendo ficou assim, ó, 0,018 ASW, FYWD, SR vezes U. O SR é 0,75 vezes o D. Não é que ele é esse valor. Esse valor é o máximo que eu posso colocar. Então, como aqui é um exercício didático, né, vamos colocar o valor máximo, que é 0,75D. Então, 0,75 vezes 26,5, 19,87, aproximadamente 20 centímetros, ok? O U é o perímetro que nós já calculamos, que é 427 centímetros. Ó. O FYWD depende da espessura da laje. Para lajes com espessura até 15 centímetros, ele vale 250 MPa. Para laje com espessura maior que 35, ou igual, né, ele vale 435 MPa. Que é a tensão de escoamento mesmo do aço, né, 43,48, que dá 435 MPa. Só que a nossa laje tem 30. Ela não tem nem 15 e nem 35, ela tem 30. Então eu posso fazer uma interpolação linear, está dizendo aqui na norma, ó. Aqui, ó, valores intermediários, pode considerar interpolação linear. Ok? Então vai ficar assim, ó, 435 menos 250 está para 35 menos 15, assim como a tensão que eu quero menos 250 está para 30 menos 15. Fazendo a conta, eu encontrei aqui 389 MPa. É o valor que eu vou utilizar no cálculo. Então, trazendo aqui para a expressão, ó, lembrando que está em MPa, vou trazer para cá em kN por centímetro quadrado. Então, basta dividir por 10. Aqui, ó, 38,9. O SR é 20, o perímetro é 427. Basta encontrar o ASW. Fazendo a continha, encontrei que o ASW de 3,95 centímetros quadrados por linha. Qual linha? Exatamente essa linha aqui. Ó. Se a gente pegar aqui, ó, aqui eu tenho uma linha, tá vendo? Uma linha. Aqui eu tenho outra linha. Cada camada dessa aqui, ó, é uma linha de estribos, tá vendo? Então eu vou ter que colocar em cada camada dessa o valor de 3,95. Que no nosso caso aqui, utilizando o diâmetro de 8 milímetros, vai dar aproximadamente 8 pinos por linha. Na verdade, eu estou colocando 8 aqui porque é um exercício didático, né? Estou te dando o valor exato aqui do cálculo. Eu, particularmente, não gosto muito de trabalhar com pino de 8 milímetros. Acho muito fino. É até ruim de trabalhar na obra porque ele é muito fininho. Eu prefiro trabalhar com pinos de 10 milímetros, às vezes até de 12,5 milímetros, dependendo aí do carregamento. Ok? Essa laje mesmo que eu calculei, que estou dando um exemplo aqui de um dos pilares, eu coloquei tudo pino de 12,5 milímetros. Ah, Rony, não está exagerando muito, não. É uma armadura muito barata. Muito barata. Se comparar com o preço total da laje. Né? Um percentual aí insignificante essa armadura de punção. Então, você pode trabalhar com um valor um pouco a mais do calculado, sem problema nenhum. Por exemplo, o espaçamento. Eu gosto de trabalhar com espaçamento de 15 e não de 20. Mas é uma coisa prática. Eu sei que de 20 já está passando. Aí na prática eu coloco 15. Vamos voltar lá no projeto, para a gente ter uma ideia mais ou menos como é que ficaria o detalhamento dessa armadura aí. Vamos lá. De volta aqui no projeto, ó, calculamos então. Nós temos que colocar no mínimo 3 linhas de estribos. Então aqui, ó, 1, 2, 3 linhas de estribos. E temos que colocar 8 estribos por linha. Então a gente vem aqui, vamos colocar 8 estribos por linha aqui, ó. Vamos fazer aqui no computador que é mais fácil. Vamos colocar aqui 7. Vamos rotacionar. Menos 45. Olha lá, vai ficar assim, ó. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 estribos na primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na segunda e 8 na última. É que a distância aqui é importante para nós, já não pode ser maior do que 2D. Ó. A distância daqui até aqui, ó. Vamos ver aqui quanto que deu. 52, ótimo, 2D é 53, deu 52, não pode ser maior que 2D. Outra coisa importante é a distância aqui, ó, da face do pilar. Então a primeira linha de estribos aqui, ó, vai ficar 13 centímetros, que é 0,5D.
você pegar lá a tabelinha da norma, né, aquela figurinha, lá fala, ó, a primeira linha de estribos tem que estar aqui a 0,5D da face do pilar. E no caso nosso aqui do cálculo vai ficar com 20, tá vendo? Então lá, diâmetro de 8 com 20. E o primeiro estribo vai estar exatamente aqui, primeiro pino, né? Aqui eu estou trabalhando com pinos, a 3 centímetros do pilar. Eu gosto de trabalhar com esses pinos assim, tá vendo? Eu uso uma chapa para poder fazer o apoio. Aí o serralheiro vai lá, solda aqui os pinos na chapa e faz tipo aqueles pinos de detalhamento que a gente usa em estrutura metálica, né? Com a cabecinha aqui e uma chapa embaixo. Ok? É assim que eu gosto de montar. Tem outras formas de fazer, pode fazer também em forma de estribo. Aí cada um trabalha da forma que prefere. Eu prefiro trabalhar assim. Já fiz muitas lajes com esse modelo aqui. Eu acho que é mais fácil lá na obra para resolver o problema. Tranquilo? Então assim que ficou o nosso projeto detalhado. É importante lembrar, né, que a distância daqui até aqui, ó. Olha lá, ó, 58. É aquela distância P. Ou seja, nessa região aqui, ó, além da distância P, a tensão tem que ser menor do que a tensão tal RD1. E nesse projeto vai dar menor. Eu só não vou calcular, porque eu vou deixar para você calcular aí e verificar. Vou deixar como dever de casa para você. Qual que é a tensão na região aqui do contorno C2 linhas, ó? Você pode fazer a conta, você vai ver que ela é que ela é menor do que a tensão tal RD1. Então eu não preciso colocar mais nenhuma linha de estribos. Ok? Porque se ela fosse maior, eu teria que colocar mais uma linha de estribos aqui, ó. Faz a conta aí, pega lá a teoria, né? Pega lá o vídeo que eu mostro a teoria do cálculo de função e tenta calcular isso aí. Você vai ver que realmente ela é menor nessa região aqui, ó. Tá, esse caso aí. Não foi o caso dessa laje. Se eu pegar o projeto real aqui, ó, muitos pinos, tá vendo? Eu tive que colocar mais pinos por linha, tá vendo? Nessa região aqui também, tá vendo? Que é um modelo real, né? Então, ele tem mais pinos, na verdade, do que o que foi calculado aqui. E como eu disse também lá no slide, né? Eu gosto de trabalhar com a distância entre pinos de 15 centímetros e não de 20. Por causa disso também eu trabalho com mais pinos do que esse modelo aqui, que é o modelo didático que eu passei para vocês. Ok? A gente pode fazer assim, com 20, com esse pino? Pode. Está no limite da norma. Né? Como já disse, eu prefiro trabalhar de forma mais conservadora, principalmente nessa armadura, que é uma armadura barata. Se fosse uma coisa muito cara, que fosse ficar, né, um custo elevado para o cliente, eu não faria. Mas como eu sei que é barato, a gente não peca aqui por colocar um pouquinho a mais do que o calculado. Não pode colocar a menos. Para mais, pode colocar assim, não tem problema. É lógico que não pode encher também de ferro não, porque já é uma região muito congestionada, né? Eu até tenho aqui, ó, eu coloco nesse projeto, a gente pegar aqui, quer ver, ó? Eu faço um detalhe aqui, ó, da região mais congestionada, tá vendo? Como é uma laje protendida, ela tem armadura contra colapso progressivo aqui, ó. Ela tem armadura positiva e negativa, positiva nas duas direções. Ela tem armadura negativa nas duas direções. Normalmente, às vezes, com uma bitola até grande, eu tenho armadura de 16 nessa laje aí, negativa. Ela tem a cordoagem de proteção aqui, tanto numa direção quanto na outra. E tem também os pinos, tá vendo? Então, nessa região do nó, né, onde é que tem a ligação da laje com o pilar, eu tenho muito ferro, ok? Então, é saber fazer direitinho, detalhar bem feito, para que não haja problema na obra lá. Então, aqui essa região aqui é a região mais carregada dessa laje. Eu fiz um detalhe e mandei para a obra assim, que é para o engenheiro de campo, né, para o mestre de obra, para quem vai fazer a armação, né, a armadura lá da laje, ter uma ideia mais ou menos de como é que vai ficar o ferro naquela região ali, onde tem muita densidade de armadura, que é a região do nó mesmo. Então é muita armadura, colapso progressivo, positiva, negativa, proteção, armadura de punção. Então é um lugar bem sensível e tem que ter um controle tecnológico muito grande na hora de montar essa laje antes de concretar. Tá ok? Então é isso aí, o que eu queria falar para vocês sobre punção. Nessa aula, né, um exemplo prático, lembrando que tem as aulinhas aí, se você for lá no Clube da Estrutura, né, na minha página, você encontra lá aula de concreto 2, é aula de graça, não se paga nada. Vai lá, aula de concreto 2, você vai entrar nas aulas de punção, você tem lá toda a teoria de punção, para você estudar e entender de onde que vieram os cálculos que eu fiz nessa aula aqui de hoje. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado, eu te aguardo aí numa outra oportunidade. Um grande abraço e até lá.